Em uma gala de caridade repleta de riqueza vá aplausos, Eduardo Rocha pensou que estava prestes a fazer mais um discurso esquecível, até que 3 meninas de 6 anos, com os seus próprios olhos, pararam diante dele e silenciosamente destruíram tudo o que ele pensava saber sobre sua vida. A gala de caridade preenchia o grande salão de festas com música suave, risadas educadas e o brilho contido de uma riqueza que já não impressionava mais Eduardo Rocha. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre os pisos de mármore, garçons moviam-se silenciosamente entre os convidados e as câmeras piscavam a cada poucos segundos, capturando sorrisos ensaiados e vazios. Eduardo estava perto do canto da sala com uma taça de champanhe intocada na mão, assentindo automaticamente enquanto os doadores o parabenizavam por mais um ano de sucesso. Ele estava acostumado a este mundo, confortável nele e completamente distante dele. Ele tinha acabado de terminar um breve discurso sobre esperança, responsabilidade e retribuição, quando sentiu uma quietude inesperada atrás de si, como se o próprio ar tivesse mudado. Alguém puxou levemente o seu paletó. Ele se virou. Diante dele estavam 3 menininhas. Eram pequenas, com não mais de 6 anos de idade, paradas ombro a ombro como se buscassem coragem uma na outra. Elas usavam vestidos azul marinho simples, mas elegantes, claramente escolhidos com cuidado, e seus cabelos castanhos estavam bem trançados da mesma forma, quase dolorosamente idênticos. O que mais o atingiu foram os olhos delas. Azuis, o exato tom que ele via todas as manhãs no espelho. Por um momento, Eduardo pensou que sua mente estava pregando uma peça cruel. Ele piscou 1, 2 vezes. As meninas não desapareceram. O quê? Eu tenho filhas? Ele perguntou com a voz baixa, vã, instável, mal audível acima da música. As palavras escaparam antes que ele pudesse impedi-las. Ele não pretendia dizê-las em voz alta. Os convidados próximos ficaram em silêncio, sentindo algo incomum. Eduardo mal percebeu. Sua atenção estava presa nos 3 rostos que o encaravam com uma mistura de medo, esperança e um cansaço muito além de suas idades. Uma das meninas deu um passo à frente. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz era calma, ensaiada, como se tivesse praticado aquelas palavras muitas vezes. Nossa mãe morreu, disse ela. O nome dela era Emanuela. O nome o atingiu como um golpe físico. A taça escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão, mas ninguém reagiu. Eduardo sentiu como se a sala tivesse se estreitado, as paredes pressionando para dentro, sem deixar espaço para respirar. Antes que ele pudesse responder, a menina alcançou uma pequena bolsa gasta e tirou uma fotografia. Ela a segurou cuidadosamente, como se fosse algo sagrado. Eduardo a reconheceu instantaneamente. Ele estava mais jovem na foto, mais magro, sorrindo de uma maneira que não sorria há anos. Seu braço estava em volta de uma mulher com olhos gentis e uma curvatura inconfundível em sua barriga. Emanuela, viva, radiante, grávida. Seu coração caiu tão subitamente que pareceu uma queda de uma grande altura. Ela disse que você era nosso pai, acrescentou outra menina calmamente. Ela disse que deveríamos te procurar se algo acontecesse com ela. A boca de Eduardo se abriu, mas nenhum som saiu. Sua mente acelerava, buscando lógica, negação, qualquer explicação que tornasse aquele momento irreal. Anos de emoções, cuidadosamente controladas, se romperam de uma só vez. Isso não é possível, ele finalmente disse, balançando a cabeça. Ela teria me contado. Ela teria me encontrado. A terceira menina, a menor das 3,
olhou para ele com olhos sérios demais para uma criança. Ela tentou, disse ela. Você simplesmente não estava lá. Ao redor deles, a gala de caridade continuava, sem saber que um homem que construíra um império em silêncio e solidão acabara de ver seu mundo inteiro desabar e se reformar no espaço de um único suspiro. Eduardo saiu da gala cedo naquela noite, algo que nunca havia feito antes. Os repórteres notaram, os doadores sussurraram e seu assistente enviou uma dúzia de mensagens não respondidas para seu telefone, mas nada disso importava. A imagem de 3 pares de olhos azuis idênticos o seguiu pela noite fria de São Paulo, gravada em seus pensamentos tão profundamente que até as luzes da cidade ficaram borradas enquanto seu motorista se afastava do prédio. Ele não foi para casa. Em vez disso, sentou-se sozinho no banco de trás do carro, olhando para a fotografia que as meninas lhe deram, virando-a repetidamente em suas mãos, como se a verdade pudesse mudar, dependendo do ângulo. O sorriso de Emanuela na foto era suave e desarmado, o tipo de sorriso que ela só mostrava quando achava que ninguém estava olhando. Ele se lembrou da noite em que a foto foi tirada, na lanchonete simples, as risadas, a promessa de que o amanhã seria melhor. Ele se lembrou de como era jovem e imprudente, de como estava convencido de que tinha tempo. Emanuela Souza. O nome ecoava em sua memória, abrindo portas que ele mantivera seladas por uma década. Naquela época, ele não era um bilionário ou uma figura pública. Ele era apenas um homem com uma startup falindo, noites sem dormir e um medo constante de perder tudo. Emanuela trabalhava em turnos duplos como garçonete, estudando à noite, sonhando com um futuro que ela se recusava a acreditar que estava fora de alcance. Ela o desafiara, discutira com ele, acreditara nele quando ninguém mais acreditou. Amá-la parecia perigoso porque ela via através dele com muita facilidade. Então tudo ruiu. Seu sócio desapareceu com os fundos restantes, deixando Eduardo à beira da ruína. Processos se seguiram. Credores cercaram. O pânico o consumiu e, em vez de lutar, ele fugiu. Ele disse a si mesmo que era temporário, que assim que reconstruísse sua vida, voltaria para buscar por ela. Mas as semanas viraram meses e o orgulho se transformou em silêncio. Ele mudou seu número. Parou de verificar seu antigo e-mail. Convenceu-se de que desaparecer era um ato de proteção, não de abandono. Sentado no carro escuro, Eduardo finalmente abriu o telefone e pesquisou o nome dela. Os resultados foram breves, devastadores. Um obituário, modesto, quase invisível. Emanuela Souza, mãe amorosa de 3 filhas, lembrada por sua bondade e força silenciosa. Mãe de 3. Seu peito apertou até doer para respirar. Quando chegou à sua cobertura, o espaço parecia insuportavelmente vazio. As paredes eram limpas, caras e sem vida, não oferecendo conforto. Ele se serviu de uma bebida e não a tocou. Depois afundou no sofá com a fotografia ainda apertada na mão. Ele tentou calcular cronogramas, encontrar uma falha na história, mas cada memória se alinhava perfeitamente. Os meses, o silêncio repentino dela. A maneira como ela o olhara na última vez que se falaram, Nhu se quisesse dizer algo e não conseguisse encontrar as palavras. Ele se lembrou das mensagens dela agora, aquelas que ele ignorara. Os e-mails que nunca abrira. Os correios de voz que apagara sem ouvir, porque tivera medo do que eles poderiam exigir dele. Algum tempo depois da meia-noite, uma batida suave quebrou o silêncio do apartamento. Eduardo congelou. Por um momento breve, irracional, ele pensou que poderia ser Emanuela do outro lado da porta, viva, zangada e real. Em vez disso, quando a abriu,
encontrou seu consultor jurídico, pálido e visivelmente abalado. As crianças, disse o homem com cautela. O serviço social nos contatou. Elas não têm um guardião legal. Eduardo fechou os olhos. A verdade não era mais algo que ele pudesse debater ou negar. Ela tinha uma forma agora, nomes, rostos, vá consequências. Em algum lugar da cidade, 3 menininhas estavam sozinhas, guardando o luto por uma mãe que ele amara uma vez, carregando uma verdade que ele tivera medo demais para enfrentar. E pela primeira vez em 10 anos, Eduardo Rocha entendeu que o sucesso não o salvara do passado. Ele apenas atrasara o momento em que o passado finalmente exigiria uma resposta. O escritório onde Eduardo assinara contratos de bilhões de reais parecia menor do que nunca, enquanto ele se sentava à frente de uma assistente social, seus advogados e um conselheiro nomeado pelo tribunal. As paredes de vidro que antes simbolizavam transparência e poder agora o faziam se sentir exposto, como se cada erro de seu passado estivesse gravado nelas. Sobre a mesa entre eles havia uma pasta fina, contendo documentos que, de alguma forma, pesavam mais do que qualquer relatório financeiro que ele já tivesse revisado. Os resultados do DNA eram claros, não havia ambiguidade, nem espaço para interpretação, nem linguagem jurídica para suavizar a verdade. Olívia Rocha, Laís Rocha, Sofia Rocha. Probabilidade de paternidade, 90,9%. Eduardo encarou os nomes até que as letras ficassem borradas, uma mistura estranha de descrença e certeza torcendo em seu peito. Aquilo não era um boato, nem uma acusação, nem um pesadelo do qual ele pudesse acordar. Aquela era a sua vida, reorganizada sem a sua permissão. Você é o pai biológico delas, disse o conselheiro gentilmente, observando sua reação. Mas, legalmente, elas são consideradas sob tutela do Estado até que a custódia seja determinada. Eduardo assentiu, embora seus pensamentos estivessem longe. Ele estava se lembrando de aniversários aos quais nunca comparecera, joelhos ralados que nunca beijara para curar, histórias de ninar que foram lidas por outra pessoa, ou talvez nem tivessem sido lidas. 6 anos de ausência, subitamente, pareciam mais pesados do que todos os anos de trabalho que construíram seu império. Quando a reunião terminou, ele não voltou para a sala de reuniões ou para seu escritório particular. Em vez disso, caminhou por um corredor silencioso e trancou-se em uma pequena sala de conferências que ninguém mais usava. Sentou-se sozinho à longa mesa, os cotovelos apoiados na superfície polida, e pela primeira vez em anos, seu controle se despedaçou. As lágrimas vieram silenciosamente no início, depois, incontrolavelmente, o luto e o arrependimento transbordando sem resistência. Nenhum comunicado de imprensa o preparara para aquilo. Nenhuma estratégia poderia desfazer o que fora feito. Mais tarde, naquela tarde, ele visitou o abrigo temporário onde as meninas estavam hospedadas. O prédio era limpo, mas impessoal, pintado em cores alegres que não conseguiam esconder a tristeza por baixo delas. Quando a porta se abriu, Olívia, Laís e Sofia estavam juntas novamente, como se o mundo exigisse que permanecessem unidas o tempo todo. Elas o reconheceram instantaneamente. Os olhos de Olívia brilharam com um alívio cauteloso. Laís o estudou como se estivesse memorizando cada detalhe, e Sofia ficou meio passo atrás das outras, segurando a mão de sua irmã. Eu assinei os papéis, disse Eduardo calmamente, abaixando-se ao nível delas. Vocês podem ficar comigo, por enquanto. Não havia empolgação em seus rostos, apenas incerteza. Sofia finalmente falou, sua voz mal passando de um sussurro. Você vai nos deixar também? A pergunta cortou mais fundo do que qualquer acusação.
Eduardo sentiu-a se instalar em seu peito, pesada e afiada, porque ele não tinha uma resposta perfeita para dar. Ele poderia prometer segurança, dinheiro, conforto, mas a confiança era algo que ele ainda não conquistara. Não, disse ele com a voz rouca, mas firme. Eu não vou, nunca mais. As meninas trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre elas, e então Laís assentiu uma vez, como se aceitasse uma trégua temporária com o destino. Naquela noite, Eduardo preparou os quartos de hóspedes ele mesmo, recusando a ajuda de seus funcionários. Ele ficou na porta muito tempo depois que as meninas adormeceram, ouvindo o ritmo suave de suas respirações, sobrecarregado pela realidade frágil de suas presenças. Sua cobertura não parecia mais vazia, mas também não parecia um lar. Parecia uma segunda chance que poderia ser tirada a qualquer momento. Ao apagar as luzes e fechar a porta, Eduardo entendeu algo com uma clareza aterrorizante. Ser pai delas não era um título confirmado por um teste ou um documento judicial. Era uma promessa que ele teria que cumprir todos os dias, sabendo que uma única palavra quebrada poderia machucá-las mais do que sua ausência jamais machucara. Eduardo não dormiu naquela noite. Depois que as meninas foram acomodadas com uma cuidadora temporária no apartamento, ele se sentou em sua mesa enquanto o amanhecer rastejava lentamente pelas janelas, cercado por silêncio e perguntas sem resposta. Saber que elas estavam seguras sob seu teto não diminuía a dor em seu peito. Na verdade, tornava a ausência da mãe delas mais real, mais insuportável. Ele percebeu que, antes de poder seguir em frente com elas, precisava entender o que acontecera com Emanuela, não como uma manchete ou uma memória, mas como a verdade que ela vivera sozinha. Na manhã seguinte, ele instruiu sua equipe jurídica a obter os registros médicos dela, vai entrar em contato com o hospital listado no obituário. Ele esperava resistência, burocracia, atrasos, mas o processo foi perturbadoramente simples. Emanuela não tinha cônjuge, nenhum parceiro listado e ninguém poderoso o suficiente para proteger sua história. À tarde, Eduardo viu-se sentado em uma sala de consulta silenciosa, diante de um oncologista que parecia cansado de uma forma que não tinha nada a ver com a idade. Estágio 4, disse o médico com cuidado, cruzando as mãos. Quando diagnosticamos, o tratamento teria sido agressivo e incerto. Eduardo olhou para o chão, ouvindo detalhes que gostaria de poder apagar. Quimioterapia, dor, meses de fraqueza que ela escondera enquanto criava 3 filhas sozinha. Ofereceram assistência a ela, continuou o médico. Instituições de caridade, programas hospitalares. Ela recusou tudo. Eduardo olhou para cima bruscamente. Por quê? O médico hesitou antes de responder. Ela disse que não queria ninguém entrando em contato com você em nome dela. Ela foi muito clara sobre isso. As palavras pesaram entre eles. Eduardo agradeceu ao médico, embora não soubesse bem por quê, e saiu do hospital sentindo como se cada passo o puxasse para mais fundo em algo irreversível. Emanuela estava morrendo e ainda assim escolhera o silêncio em vez da ajuda, o orgulho em vez da sobrevivência, protegendo-o mesmo quando ele não merecia. Naquela noite, ele visitou o pequeno apartamento onde Emanuela morara. Era modesto, apertado, cheio de sinais de um orçamento cuidadoso e amor silencioso. Desenhos de crianças cobriam a geladeira, sapatos estavam alinhados ordenadamente junto à porta e o ar ainda carregava o perfume suave de sabão em pó e algo floral. Não parecia abandonado, parecia pausado. Uma assistente social entregou-lhe uma caixa rotulada simplesmente com o nome dela. Pertences pessoais,
disse ela. Ela pediu que fossem entregues a você caso fosse encontrado. Suas mãos tremiam enquanto ele a abria mais tarde, sentado sozinho no chão. Dentro havia cartas dobradas que ele nunca lera, fotografias que nunca tirara e, bem no fundo, um caderno gasto com as bordas macias. O diário dela. Ele hesitou antes de abri-lo, sabendo que, uma vez que o fizesse, não restaria mais distância entre eles. As páginas estavam cheias de uma caligrafia cuidadosa, às vezes nítida, às vezes apressada, narrando cansaço, medo e determinação. Ela escreveu sobre os primeiros sorrisos das meninas, seus primeiros passos, as noites em que chorava baixinho no banheiro para que elas não ouvissem. E ela escreveu sobre ele, não com amargura, não com raiva. Ela escreveu sobre sentir falta dele, sobre esperar que ele estivesse seguro, sobre contar às meninas histórias de um pai que era forte e gentil, mesmo quando não sabia se ele ainda se lembrava dela. Perto do fim, a caligrafia enfraqueceu. Se você algum dia ler isso, dizia uma entrada, por favor, não se sinta culpado. Amar você nunca foi um erro. Eu não te contei porque não queria ser o motivo de você voltar por obrigação. Eu queria que você escolhesse a felicidade, mesmo que não fosse comigo. Eduardo fechou o caderno, sua visão borrada por lágrimas que ele não tentava mais esconder. Ele se levantou abruptamente e atravessou a sala até o espelho, encarando o homem refletido, um homem que construíra tudo, exceto a única coisa que importava. Ele ergueu o punho e golpeou o vidro. O som ecoou bruscamente pelo apartamento, uma rachadura limpa dividindo seu reflexo ao meio. Sangue escorria de seus nós dos dedos, mas ele não sentiu. Tudo o que sentia era a verdade insuportável de que Emanuela carregara sua dor sozinha, acreditando que ele estaria melhor sem saber. Naquela noite, quando voltou para casa, Eduardo ficou em silêncio na porta do quarto das meninas. Elas estavam dormindo, emaranhadas em cobertores, respirando suavemente, sem saber da tempestade de culpa e amor que reformulava o coração de seu pai. Ele entendeu então que aprender a verdade sobre Emanuela não era o fim de seu luto, mas o começo de uma promessa que ele nunca poderia quebrar. O tempo passou de forma irregular após a verdade de Emanuela vir à tona, movendo-se rápido demais em alguns dias, vá dolorosamente devagar em outros. Eduardo tentou criar rotinas para as meninas, acreditando que a estrutura poderia fazer o desconhecido parecer mais seguro. As manhãs tornaram-se mais silenciosas, os cafés da manhã, ligeiramente caóticos, as noites cheias de conversas hesitantes, palavras cuidadosamente escolhidas. Ele participava de reuniões remotamente, recusava convites e aprendia a pequena, mas aterrorizante responsabilidade de ser necessário. As meninas o observavam de perto, medindo sua consistência da maneira que as crianças fazem, não com perguntas, mas com silêncio. 3 meses depois, em uma tarde comum que não prometia nada de incomum, tudo se quebrou. Chovia levemente, o tipo de chuva que torna as estradas de São Paulo escorregadias sem aviso. As meninas estavam no banco de trás do carro, discutindo suavemente sobre qual filme assistir mais tarde, enquanto Eduardo se sentava ao lado do motorista, revisando mensagens no telefone. O impacto veio de repente, metal gritando contra metal, o mundo sacudindo violentamente fora de alinhamento. O som foi agudo e final, seguido por um momento de quietude impossível. Quando Eduardo abriu os olhos, seu primeiro pensamento não foi dor ou medo, mas os nomes delas, repetindo-se em sua mente como uma oração. Olívia, Laís, Sofia. Os paramédicos moveram-se rapidamente, vozes sobrepostas, mãos firmes, praticadas.
As meninas estavam conscientes, chorando, chamando por ele. Eduardo respondia a elas repetidamente, dizendo que estava ali, que tudo ficaria bem, mesmo enquanto o pavor se enroscava firmemente em seu peito. No hospital, o tempo dissolveu-se em corredores brancos e luzes fortes. Os médicos falavam em tons comedidos, cuidadosos para não prometer nada cedo demais. Laís e Sofia tinham hematomas e cortes, nada que pusesse suas vidas em risco. Olívia não acordava. Ela tem uma lesão cerebral grave, disse o médico calmamente. Fizemos tudo o que podíamos por enquanto. A palavra coma ecoou na mente de Eduardo, oca irreal. Ele sentou-se ao lado da cama de Olívia, enquanto máquinas respiravam e bipavam ao redor dela, a pequenez da mão dela na sua, o sobrecarregando. O rosto dela estava pálido, imóvel demais, despojado da força silenciosa que ela costumava carregar. Ele observava seu peito subir e descer, aterrorizado de que, se desviasse o olhar, ele pudesse parar. E Laís e Sofia foram levadas para casa mais tarde naquela noite por uma cuidadora, confusas e assustadas, fazendo perguntas que Eduardo não conseguia responder. Ele ficou para trás, recusando-se a deixar Olívia, dormindo em uma poltrona, seu terno amassado e esquecido. Horas viraram dias, dias em espera interminável. Eduardo falava com ela constantemente, contando-lhe sobre Emanuela, sobre as histórias que a mãe dela escrevera, sobre a vida que ainda poderiam ter se ela ficasse. Ele pedia desculpas em voz alta por coisas que ela talvez nunca ouvisse, por cada momento que perdera, por cada promessa que quebrara antes mesmo de ela saber seu nome. À noite, quando a ala ficava silenciosa, o medo o pressionava com mais força. Ele imaginava explicar a perda para duas crianças que já haviam enterrado a mãe. Imaginava seus rostos endurecendo, a confiança se dissolvendo. O pensamento o esvaziava por dentro. Pela primeira vez na vida, Eduardo rezou sem orgulho ou expectativa. Rezou em frases quebradas, oferecendo qualquer coisa que pudesse imaginar em troca de ela acordar. Prometeu mudança, humildade, devoção, sabendo que nada daquilo poderia ser barganhado, mas incapaz de parar. Uma noite, enquanto a chuva riscava as janelas do hospital novamente, ele sentiu o peso da exaustão finalmente puxá-lo. Ele encostou a testa na mão de Olívia, sua voz mal audível. "Eu acabei de te encontrar", sussurrou ele. "Por favor, não me deixe agora." As máquinas continuaram seu ritmo constante, indiferentes ao seu desespero. Eduardo ficou onde estava, segurando firme, percebendo com clareza dolorosa que aquele era o momento em que sua força, sua riqueza e seu controle não significavam absolutamente nada. Os médicos o avisaram para não esperar milagres, mas Eduardo continuava a voltar ao hospital todas as manhãs com a mesma esperança silenciosa que tentava esconder de todos. Os dias se misturavam em uma névoa de cheiros antissépticos, conversas abafadas e o bip suave das máquinas que se tornara o ritmo de fundo de sua vida. Laís e Sofia visitavam quando podiam, paradas de cada lado da cama de Olívia, falando com ela em sussurros, como se elevar a voz pudesse quebrar algo frágil e invisível. 2 semanas se passaram sem mudanças. Então, em uma manhã que começou igual a todas as outras, tudo mudou. Eduardo estava sentado ao lado da cama, lendo em voz alta o diário de Emanuela, escolhendo as entradas mais gentis, aquelas cheias de calor e pequenas vitórias. Sua voz era baixa, firme, embora suas mãos tremessem levemente ao virar as páginas. Quando chegou ao fim de um parágrafo, sentiu uma leve pressão contra seus dedos. Ele congelou. A princípio pensou ser sua imaginação, mais um truque da esperança desesperada, mas então sentiu novamente. Os dedos de Olívia se moveram.
pouco, mas inegavelmente real. Olivia, sussurrou ele, inclinando-se para a frente. Estou aqui. Seus cílios vibraram, lançando sombras contra sua pele pálida. A sala parecia prender a respiração. Lentamente, com esforço visível, seus olhos se abriram, desfocados a princípio, depois fixando-se no rosto dele, como se tentassem entender o que via. Papai, sussurrou ela. A palavra o despedaçou. Eduardo soltou um som que era metade risada, metade soluço, segurando a mão dela enquanto as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Enfermeiras entraram apressadas, vozes urgentes, mas controladas, verificando monitores, chamando o médico. Nada disso importava. Ela estava acordada. Ela estava ali. Laís e Sofia chegaram mais tarde naquele dia, entrando no quarto com uma alegria cautelosa que rapidamente se dissolveu em lágrimas quando viram Olivia, consciente e sorrindo fracamente para elas. As três meninas deram-se as mãos, seus dedos entrelaçados, um círculo silencioso e poderoso de sobrevivência. Naquela mesma noite, Eduardo tomou decisões que antes o teriam aterrorizado. Ele ligou para o seu conselho de administração, cancelou reuniões e autorizou a venda de uma parte significativa de suas ações na empresa. Quando seus assessores o questionaram, ele respondeu calmamente, sem explicações. Pela primeira vez, suas escolhas não eram movidas pelo medo da perda, mas pela clareza. Ele fundou uma fundação de caridade em nome de Emanuela Souza em poucos dias, direcionando sua missão para o apoio a mães solo e crianças enfrentando o câncer, garantindo que ninguém jamais tivesse que escolher o silêncio em vez da sobrevivência novamente. Não era uma tentativa de redenção. Era uma promessa tornada tangível. Quando Olivia finalmente recebeu alta semanas depois, o apartamento não parecia mais temporário. Eduardo reorganizou sua vida em torno das meninas sem ressentimento ou hesitação. Aprendeu a fazer tranças, a ouvir sem interromper, a sentar-se no chão durante as noites de cinema, mesmo quando suas costas protestavam. Tarde da noite, muito depois de elas terem adormecido, Eduardo ficou sozinho na varanda, as luzes da cidade estendendo-se infinitamente abaixo. Pensou em Emanuela, em sua força silenciosa, no amor que ela carregara sem reconhecimento. Sussurrou o nome dela para a noite, não como um pedido de desculpas, mas como um voto. Ele parara de fugir. Pela primeira vez na vida, Eduardo entendeu que os milagres não eram súbitos ou barulhentos. Às vezes, eles chegavam no suave abrir dos olhos de uma criança e na certeza silenciosa de que, a partir daquele momento, ele nunca as deixaria ir. A calma que se seguiu à recuperação de Olivia não durou muito. Nunca dura quando a verdade colide com o olhar público. Começou silenciosamente com um único documento judicial vazado, depois uma fotografia tirada através da janela escurecida do carro de Eduardo enquanto ele ajudava as meninas a entrar. Ao final da semana, a história estava em todos os lugares, remodelada e afiada por manchetes que a despojavam de nuances vã misericórdia. Um CEO poderoso, 3 filhas secretas, uma mulher morta deixada para trás. Eduardo assistia às notícias em silêncio, enquanto Laís e Sofia brincavam no chão ali perto, protegendo-as cuidadosamente da tela com seu corpo sempre que podia. As palavras pareciam irreais, como se pertencessem a outra pessoa, mas cada acusação caía com precisão. Comentaristas especulavam sobre motivos, cronogramas, moralidade. Falavam de Emanuela como uma nota de rodapé vá das meninas, como um escândalo. O conselho de diretores reagiu rapidamente. Uma reunião de emergência foi convocada
e pela primeira vez desde que fundara a empresa, Eduardo entrou na sala de reuniões, sabendo que as chances não estariam a seu favor. A mesa familiar, outrora um símbolo de controle e autoridade, parecia fria e distante. Rostos em quem ele confiara por anos olhavam para ele agora com cálculo em vez de respeito. Esta situação prejudica a imagem da empresa, disse um deles sem rodeios. Sua vida pessoal tornou-se um risco. Eduardo ouviu sem interromper, com as mãos cruzadas calmamente à sua frente. Ele esperava por isso. Preparara-se nos momentos silenciosos ao lado dos leitos de hospital e durante noites sem dormir no sofá, fora do quarto de suas filhas. Pediram que ele se afastasse. Temporariamente, disseram, pelo bem da empresa. Quando chegou sua vez de falar, sua voz era firme, sem a aresta afiada que ele costumava usar para dominar as negociações. Eu não vou, disse ele. E não vou fingir que minhas filhas são um erro a ser escondido. A sala ficou em silêncio. Ele explicou sua decisão claramente, sem defensividade ou desculpas. Não separaria sua vida em partes aceitáveis, vá inconvenientes. Não escolheria o lucro sobre as pessoas novamente. Se a empresa exigia esse tipo de sacrifício, então ela não estava mais alinhada com o homem que ele se tornara. A votação passou sem ele. Quando ele saiu do prédio, sua renúncia já era pública. Seu patrimônio caiu dramaticamente em horas enquanto os mercados reagiam, números caindo de formas que antes o teriam aterrorizado. Agora, eles mal eram registrados. O que registrou foi a expressão de Sofia naquela noite, quando ela ouviu um fragmento de conversa entre dois adultos. "A culpa é nossa?" perguntou ela baixinho, a voz pesada com um medo que tentava esconder. Eduardo ajoelhou-se na frente dela imediatamente, pegando suas mãos pequenas nas suas. "Não", disse ele firmemente. "Nunca. Vocês são a melhor coisa que já me aconteceu." Laís o observava cuidadosamente, seu olhar mais aguçado, mais velho do que sua idade. "Você não está bravo com a gente?" Ele balançou a cabeça, puxando as 3 meninas para seus braços, sentindo o calor delas, a realidade delas. "Eu escolhi vocês", disse ele. "Todas as vezes eu escolherei vocês." As semanas seguintes foram difíceis. O apartamento estava mais silencioso, despojado de funcionários e excessos. Alguns amigos desapareceram. Convites pararam de vir. No entanto, algo inesperado aconteceu no espaço deixado para trás. As meninas riam mais livremente. As refeições tornaram-se mais bagunçadas. As noites estendiam-se mais sem interrupções. Uma tarde, enquanto faziam o dever de casa na mesa da cozinha, Olivia olhou para cima e sorriu. "Você está diferente agora", disse ela. Eduardo parou. "Isso é uma coisa ruim?" Ela balançou a cabeça. "Não, você está aqui." A simplicidade daquela afirmação o atingiu com mais força do que qualquer manchete. Ao perder a versão de si mesmo que o mundo admirava, ele ganhara algo muito mais frágil e muito mais importante. Pela primeira vez, Eduardo Rocha entendeu que o amor não era provado apenas pelo sucesso ou sacrifício, mas por ficar quando partir seria mais fácil. 5 anos se passaram silenciosamente, não da maneira que o sucesso é barulhento e visível, mas no ritmo constante de dias que lentamente se transformavam em uma vida. A casa à beira-mar em Florianópolis não era nada parecida com a cobertura onde Eduardo vivera. Era menor, mais quente, cheia de luz e do som constante de movimento. As janelas ficavam abertas para o ar do mar, os sapatos eram abandonados perto da porta e as risadas ecoavam facilmente de quarto em quarto. As meninas cresceram, ficaram mais fortes, mais seguras de si mesmas. Olivia perdera o medo de hospitais e aprendera a nadar antes de aprender a ter medo das ondas.
Laís desenvolvera o hábito de fazer perguntas difíceis, daquelas que exigiam reflexão, em vez de respostas rápidas, enquanto Sofia permanecia observadora e gentil, expressando-se através de desenhos que cobriam a geladeira com cores. Elas discutiam, faziam as pazes e moviam-se pela vida com a confiança silenciosa de crianças que sabiam que não estavam sozinhas. Eduardo as observava da varanda enquanto elas corriam pela praia, suas vozes misturando-se com o som do oceano. Chamavam por ele, acenando com as mãos cobertas de areia, e ele respondia, sem hesitação, levantando-se para se juntar a elas, em vez de apenas observar à distância. Ele não media mais o tempo em reuniões ou mercados, mas em pures do sol, refeições compartilhadas, em histórias contadas antes de dormir e manhãs que começavam devagar. Dentro da casa, uma fotografia emoldurada ficava sobre a lareira. Emanuela sorria nela, jovem e viva, sua presença tecida no lar não como uma sombra, mas como uma companheira silenciosa. Flores frescas ficavam ao lado do porta-retrato, substituídas toda semana sem que ninguém precisasse lembrar. Eduardo falava com ela às vezes, não por culpa, mas por gratidão pelo amor que ela dera às filhas e pela força que mostrara quando não havia ninguém para testemunhar. A fundação que levava seu nome crescera além de suas expectativas. O que começou como uma promessa tornou-se uma rede de apoio, alcançando mulheres e crianças que um dia estiveram onde Emanuela estivera, sozinhas e invisíveis. Eduardo raramente falava publicamente sobre isso. O trabalho importava mais do que o reconhecimento. Naquela noite, depois que o sol mergulhou abaixo do horizonte, as meninas desabaram no sofá, cansadas e felizes. Laís ficou quieta. Ela olhou para a fotografia na lareira, depois de volta para Eduardo. "Você acha que a mamãe sabe que somos felizes?" perguntou ela. Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Aprendera a não apressar momentos como aquele. "Eu acho que ela sempre soube", disse ele suavemente. "E acho que ela estaria muito orgulhosa de vocês." Sofia encostou a cabeça no ombro dele, enquanto Olívia sorriu, sua mão descansando sobre a dele, forte e quente. Lá fora, o vento aumentou, soprando pelas janelas abertas e agitando as cortinas gentilmente, como se a própria casa estivesse respirando. Mais tarde, naquela noite, muito depois de as meninas terem ido para a cama, Eduardo ficou sozinho à beira da água. O luar refletia no mar, firme e ininterrupto. Pensou no homem que fora, movido pelo medo e pela ambição. No homem que se tornara através da perda, do amor, da responsabilidade. O caminho entre eles fora doloroso, mas o trouxera até ali. Pela primeira vez, não havia a sensação de que algo estava faltando. Eduardo voltou-se para a casa, com suas luzes brilhando suavemente contra a escuridão, e sentiu uma certeza silenciosa se instalar dentro dele. O passado o moldara, mas não o possuía mais. O que restava não era arrependimento, mas um futuro construído sobre a presença, a devoção e um amor que finalmente aprendera a ficar